E aí, pessoal, bem-vindos a mais esta análise. Hoje o cenário está montado por uma verdadeira história de detetive científico, daquelas que vira de cabeça para baixo algumas das suposições mais básicas que a gente tem sobre o cérebro humano. Ao longo da nossa explicação, a gente vai ver como uma simples dúvida acadêmica acabou levando a uma recontagem meticulosa, derrubando dogmas que ficaram ali inquestionáveis nos livros de biologia por décadas. É fascinante ver como a ciência funciona, questionando as suas próprias bases. Bom, bora direto ao ponto. Esse é, sem dúvida, um dos mitos mais famosos da cultura popular, a ideia de que a gente usa só 10% da nossa capacidade cerebral. Mas de onde foi que tiraram isso? Sabe, essa lenda urbana nasceu de uma estimativa antiga, lá de 1979, feita por um neurobiólogo chamado David Hubel. A afirmação era que o cérebro humano tinha 100 bilhões de neurônios, que são aquelas unidades que processam tudo, e um número assustador de 1 trilhão de células da glia, que serviriam só de suporte. Pela matemática dessa crença antiga, os neurônios representariam só 1/10 do cérebro. E aí as pessoas tiraram a falsa conclusão de que os outros 90% estavam ali, parados, sem uso. Isso ilustra perfeitamente o problema central de toda essa história. Quando a pesquisadora brasileira Suzana Herculano Ausel se deparou com esse mito teimoso, ela foi atrás da fonte primária desses números gigantescos lá na literatura científica. E sabe o que ela encontrou? Absolutamente nada. Quando ela questionou Roberto Lente, que também é pesquisador lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a resposta dele foi exatamente essa aqui. Ora, todo mundo sabe, todo livro diz isso. Foi aquele choque de realidade de que não existiam dados empíricos sólidos. Eram só números intuitivos que pegaram e que todo mundo simplesmente citava no automático. Então vamos para a nossa primeira sessão, fazendo suco de cérebro. Gente, contar células num órgão tão denso e complexo como o nosso cérebro não é nada trivial. A técnica clássica dava umas estimativas bem pouco confiáveis. Para resolver esse problemaço, eles criaram essa máquina aí, o fracionador celular automático. Pensa nele como um liquidificador altamente especializado. O objetivo dele é transformar o tecido cerebral numa mistura líquida, homogênea e leitosa, que os cientistas apelidaram, de um jeito bem humorado, de suco de cérebro. A genialidade desse processo, que aliás tem o nome técnico de fracionador isotrópico, está na simplicidade química dele. Olha só, o tecido é mergulhado numa solução com detergente. A agitação mecânica destrói só as membranas externas, que formam a arquitetura complexa da célula. Mas, e aqui está o grande pulo do gato, ele mantém a parte central perfeitamente intacta, o núcleo da célula. Como cada célula tem um único núcleo guardando o DNA dela, ao deixar o tecido homogêneo e contar esses núcleos com os corantes específicos, bingo! O problema da contagem estava resolvido com uma precisão matemática incrível. Seção 2. A recontagem. 86 bilhões. E aí, depois de testar a técnica em roedores, a equipe da doutora Suzana aplicou um método em cérebros humanos adultos. O resultado? 86 bilhões de neurônios. Essa é a contagem média real de um cérebro humano adulto maduro. Esse dado único, que foi conseguido de um jeito empírico e inédito, destrói de uma vez por todas aquele primeiro grande dogma científico que a gente comentou. Aquele velho número redondo de 100 bilhões estava errado. Agora, o ponto crucial aqui é entender o peso dessa recontagem. Alguém pode bater o olho e falar, é uma diferença pequena, só uns 14% de variação. Mas, gente, isso não é só um errinho de arredondamento, não. Como a própria Suzana aponta, esses 14 bilhões de neurônios que sumiram têm um peso evolutivo colossal. Para você ter uma noção real do que isso significa, essa diferença sozinha equivale a todos os neurônios do cérebro inteiro de um babuíno, ou a metade do cérebro de um gorila. É muita coisa. Passando para a seção 3. Onde é que estão os neurônios? Com o número certinho em mãos, logo vem a pergunta: onde é que toda essa população está escondida? Olha que distribuição bizarra. A gente tem o cérebro propriamente dito, que é o grande chefão das funções cognitivas superiores, pesando impressionantes 1.230 gramas. Mas ele abriga só 16 bilhões de neurônios. Num contraste absurdo, o cerebelo, com a fração minúscula desse peso, mera 154 gramas, esconde lá dentro uma quantidade extremamente densa e esmagadora de neurônios. Isso mesmo, 69 bilhões de neurônios. Quase todas as unidades processadoras da nossa mente estão compactadas nessa estrutura pequenininha ali na base de trás do crânio. Isso prova que o cérebro maior, que ocupa a maior parte do nosso crânio, na verdade é lotado de outros tipos de células que fazem volume. O cerebelo, por outro lado, que antes a galera achava que servia só para o controle motor, se revelou um polo absurdamente denso de conexões. E isso bate certinho com pesquisas mais novas que colocam ele como peça-chave no aprendizado, na memória e até no controle das nossas emoções. Seção 4. O fim do mito das células da glia.
Lembra daquele mito dos 10% que a gente falou no começo? Ele se baseava muito na ideia de que as células de suporte, a glia, superavam os neurônios numa proporção de 10:1. Só que a nova contagem acabou com essa matemática. Usando o famoso suco de cérebro, os pesquisadores também conseguiram contar as células não neuronais. E a proporção real no encéfalo não é de 10:1, mas basicamente de 1:1. Nós temos 86 bilhões de neurônios, acompanhados por 85 bilhões de células da glia. Essa descoberta simplesmente aniquila, por completo, a base daquela lenda urbana. E aí entra uma parte fascinante da nossa história evolutiva. Eles descobriram que, ao longo de 90 milhões de anos de evolução dos primatas, a natureza ajustou essas células da glia de um jeito tão perfeito que elas praticamente não mudaram de formato. O tamanho delas continuou exato, constante. Em compensação, dependendo da espécie e da função, a forma e o tamanho dos neurônios chegaram a variar até 250 vezes. A glia é literalmente a âncora que estabilizou a evolução do nosso cérebro. Seção 5. A evolução do cérebro humano. Por muito tempo, as pessoas acreditaram que o cérebro humano era uma anomalia, sabe? Tipo, um gigante desproporcional em relação ao nosso corpo. Mas as regras da natureza são um pouco diferentes. Para os roedores, o ganho de neurônios cresce de um jeito logarítmico, ou seja, o bicho precisa crescer um absurdo para ganhar um pouquinho mais de neurônios. Mas para os primatas, a escala é linear. O número de neurônios cresce de forma diretamente proporcional ao volume do cérebro, exprimendo mais células em menos espaço. E aqui vai o ponto-chave. Nós, seres humanos, seguimos rigorosamente a regra dos primatas. Dá só uma olhada nessa linha do tempo. Ela mostra direitinho a evolução linear dos hominídeos. O aumento do tamanho do crânio acompanha certinho o aumento no número de neurônios que essa matemática prevê. A gente começou com 2,5 bilhões lá no Aegyptopithecus, subiu para 13 bilhões no Procônsul, depois 25 bilhões no Ardipithecus e finalmente chegamos na nossa marca atual de 86 bilhões. Então, ao contrário daquela velha história de que a gente tem um órgão que é uma anomalia exclusiva, o cérebro humano tem exatamente, matematicamente falando, a quantidade de células que um grande primata pesando uns 70 quilos deveria ter. O que torna essa análise toda tão incrível é o poder de questionar as coisas com método. Um número que era aceito no mundo inteiro por cientistas gabaritados não caiu por causa de uma teoria maluca, mas porque alguém inventou uma máquina que parece um liquidificador e usou uma dose gigantesca de curiosidade científica. E para fechar, isso deixa a gente com uma pergunta na cabeça. Se o conhecimento básico sobre o órgão mais complexo do nosso corpo estava errado, em bilhões de células só porque ninguém tinha ido lá medir direito, quais outras verdades inquestionáveis dos livros escolares não estão aí agora mesmo, só esperando por um jeito melhor de serem contadas? Sabe, a ciência nunca é um livro fechado, é um convite contínuo para a gente continuar explorando.